Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Você já ouviu falar em estudos de moléculas em interface com potencial para aplicações em eletrónica orgânica? A propósito, você sabe o que é eletrónica orgânica? Não sabe, não é? Você sabe o que são células de combustível para gerar eletricidade? Também não faz a mínima ideia do que seja isso? Muito bem, então talvez você saiba que um derivado da casca de camarão pode combater bactérias hospitalares. Também desconhece esse assunto? Muito bem, para nos falar sobre todos esses temas, hoje temos como nosso convidado o professor Dr. Paulo Barbeitas Miranda. Ele é docente e pesquisador no grupo de polímeros professor Bernard Gross, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e vai nos explicar direitinho tudo aquilo que acabamos de falar. Professor Paulo Miranda, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer sempre rever o meu amigo, viu? Muito obrigado, Rui, eu agradeço. Que bacana estar aqui. Honroso convite. E vamos falar aqui de temas assim bem... O pessoal em casa diz que é bem esquisito, mas não é tão esquisito, não é assim tão complicado quanto à primeira vista parece Vou ser. tentar torná-los acessíveis. Paulo Miranda, estudo de moléculas em interfaces com potencial para aplicações em eletrónica orgânica. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto, para que os nossos espectadores possam ficar por dentro deste tema. Em primeiro lugar, o que é eletrónica orgânica? E, em segundo lugar, que estudos são esses relacionados com moléculas? Bom, a eletrônica orgânica é uma coisa que já está no nosso dia a dia, mas a gente não percebe. Por exemplo, você vai numa loja comprar um celular, você vê alguns celulares com a propaganda com tela AMOLED. O que quer dizer isso, essa sigla? AMOLED. AMOLED. Aí o pessoal fala, essa tela é boa, não é? AMOLED é uma sigla em inglês para display de matriz ativa com diodos emissores de luz orgânicos. Ou seja, quem emite luz naquele display que a gente vê a tela do celular são pequenas moléculas orgânicas que, quando passam corrente elétrica, emitem luz. São os LEDs. Os LEDs que a gente vê hoje em dia, né, iluminação pública, arquitetura, decoração. Os LEDs que a gente vê por aí, em geral, são de materiais inorgânicos, arseneto de galho, etc., nitreto de galho. Mas esses LEDs também podem ser feitos com materiais orgânicos, com moléculas, né, semelhantes a corantes. Né? Entendi. E, então, esses dispositivos já começaram a entrar no mercado, mas essa é uma pequena fração do potencial que eles têm, certo? Nessa figura aqui, eu mostro algumas possibilidades. Por exemplo, vocês já podem ter visto em lojas de eletrodomésticos essas TVs de telas curvas. Isso, né? isso. Essas TVs de tela curva, elas são, em geral, feitas com o mesmo material da tela AMOLED do celular. São diodos emissores de luz, os OLEDs, são orgânicos, né? LEDs orgânicos, aí a sigla OLED. Exatamente. Então, nessa figura aqui, eu estou mostrando um exemplo dessas TVs, que foram lançadas recentemente. Esse é um caso de sucesso industrial, certo? Mas existem outras possibilidades, como displays portáteis flexíveis, como estão mostrados aqui, porque já que vou mostrar para vocês que esses LEDs orgânicos podem ser feitos muito finos e de material plástico ou orgânico, bem flexível. E quanto finos? Fino. A camada ativa, a que emite luz, é tipicamente da ordem
de 100 nanômetros, é um décimo de micron. Isso é mais ou menos 10.000 vezes menor do que um fio de cabelo. É extremamente fino. É muito fino. Quase, eu diria que é quase invisível, né? A gente só enxerga porque o material é um corante muito forte. Sim. Então ele tem bastante colorido, digamos assim. Então você enxerga a coloração do material. Entendi. Mas é extremamente fino. Aqui, nessa outra imagem, aqui nós temos um exemplo de uma célula solar fabricada com polímeros, com plástico. É um plástico condutor que é o material ativo da célula solar. Sim. A gente está acostumado a ver as placas solares para coletar luz solar e transformar em energia elétrica, que podem ser desde pequenas células em brinquedos ou calculadoras, mas também grandes painéis solares para produção de energia elétrica, que na Europa já é bastante comum, né? Já que o custo vem caindo. Essa é uma fonte renovável de energia com grande potencial, principalmente no Brasil, que tem tanta luminosidade. Luz, né? Exatamente. Mas é curioso que ainda não está muito disseminado no Brasil. Não, né? porque ainda é uma tecnologia relativamente cara. Né? Mas essas células solares, à base de materiais orgânicos, têm o potencial de se tornarem muito mais baratas, porque o custo da fabricação pode ser bastante reduzido. Além disso, elas podem ser flexíveis, como está aqui nesse desenho, né? Então você tem aqui, você tem aqui um filme muito fino num substrato plástico e que é totalmente dobrável. Então você pode moldar sua célula solar numa mochila, numa cobertura da casa e, portanto, você pode ter pode gerar energia a partir de forma dela, portátil, né? E flexível. Olha que bacana, certo? Olha que bacana. Bom, você me perguntou da espessura, né, e da estrutura dos filmes. Então aqui essa foto tem um exemplo de um dispositivo construído em laboratório para pesquisa, certo? Que é uma versão grande, não miniaturizada do que ocorre nos displays de celulares ou TVs, certo? Então essas telas podem ser feitas flexíveis, como vocês estão vendo nessa imagem. Qual que é a estrutura básica? A gente tem um substrato, um suporte, que é a parte mais espessa do dispositivo, geralmente é ou vidro ou plástico, né? Depois vem essas camadas muito finas de um condutor transparente, um material óxido ou um polímero, né, que conduz a eletricidade a um contato elétrico. Depois a gente tem o material ativo, que seria o semicondutor orgânico, e depois, a camada superior, um contato elétrico, em geral metálico, que é colocado, então, para que se conecte ao circuito externo, que vai fazer fluir corrente elétrica no dispositivo. Certo. Então, ao passar corrente elétrica, ele vai emitir luz. E a luz atravessa, então, o substrato transparente. Legal. Certo? Então é isso, é a base da célula de combustível para a geração de... Não, essa é da base dos dispositivos LED orgânicos. Exatamente. LED orgânico. E ele, nessa figura, ela não está em escala, essa espessura total das camadas importantes para o dispositivo é, em geral, centenas de vezes menor do que a espessura desse plástico do substrato que você está vendo aqui. Então, isso tudo aqui é da ordem de 1 micrômetro, 100 vezes menor que o fio de cabelo, certo? Você só trabalha com coisas muito pequenas. Muito pequenas, e é difícil nós termos uma noção de quanto fino são esses... Isso aqui é nanotecnologia, que todo mundo fala, né? No nosso dia a dia. Isso aí está em todos esses dispositivos. Você respira todo dia, respira só coisas... Exatamente. A nanotecnologia não precisa envolver coisas que as pessoas nem conseguem imaginar. Isso aqui são filmes de plástico que são feitos de uma forma muito simples, né, por técnicas que são disponíveis há décadas, de pingar uma solução, fazer o substrato girar, e isso produz naturalmente filmes muito finos, portanto, com essas propriedades. Nós estamos falando de eletrónica orgânica. Sim. Esta é a base da eletrónica orgânica, o exemplo. Eu tinha falado há pouco que o Paulo ia nos explicar um pouco
a sua pesquisa através da criação de células de combustível, que é bem, eu calculo que seja bem mais complicado do que este conceito inicial de eletrónica orgânica. Que pesquisa foi essa que você está desenvolvendo? Bom, sobre células a combustível, foi um trabalho que a gente desenvolveu, na verdade, em colaboração com pesquisadores do Instituto de Química da USP de São Carlos, né? E a ideia é que esses dispositivos, eu posso mostrar aqui uma figura, aqui tem uma imagem representativa de como funciona uma célula combustível, né? É um dispositivo eletroquímico, parecido com uma pilha, certo? Onde, na verdade, a diferença é que a gente vai injetar um combustível, né? Que no nosso caso, o que a gente gostaria de usar, em vez de hidrogênio, que são células a combustível que já estão, digamos, comerciais e usadas em países como Japão, Europa, para mover carros elétricos, né? Mas o hidrogênio é um combustível extremamente perigoso de se armazenar e transportar. Então, nossa ideia, quer dizer, a ideia que já se fala há muito tempo, é usar uma célula combustível onde a gente use etanol, que é o combustível que nós já usamos e já temos disponível em todo o Brasil. Certo? Etanol comum. Etanol comum. Perfeitamente comum. Então, a ideia é como funciona essa célula combustível. O combustível entra na célula, num dos terminais dessa bateria, o chamado anodo, vai ocorrer uma reação química que vai degradar essa molécula, vai quebrar a molécula do combustível, no caso o etanol, produzindo gás carbônico, certo? Idealmente. Certo. Eu vou mostrar para vocês que isso não é exatamente o que ocorre. Ao ocorrer essa reação, são liberadas cargas elétricas que vão para o circuito externo e que voltam para a pilha pelo outro terminal, o polo, digamos, o polo negativo da pilha, né? E aí, ao chegar aqui, dentro da pilha tem um movimento de íons que vão, né, neutralizar essa corrente elétrica que está chegando aqui. E nesse outro eletrodo ocorre uma outra reação química onde o oxigênio do ar, ou que está disponível na solução, é transformado em água. Então, idealmente, é uma célula extremamente limpa que vai pegar um combustível como etanol, vai produzir energia elétrica, produzindo gás carbônico e água, certo? Isso é fantástico. Isso é fantástico. O problema é que essas reações que deveriam acontecer tanto no anodo como no catodo, são reações que ocorrem de forma parcial. Então, deixa eu mostrar para você, né, uma das dúvidas na verdade, o objetivo da nossa pesquisa era entender o mecanismo molecular dessa reação no anodo, ou seja, o que acontece com a molécula de etanol quando ela chega na superfície do eletrodo metálico, normalmente platina ou ligas metálicas, né? Ela tem que se ligar na superfície, o metal vai ajudar a quebrar essa molécula e produzir os produtos. Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo aqui um exemplo do que deveria acontecer. Aqui é a molécula de etanol ligada na superfície do metal, com grupos OH que vêm da água, né? E essa molécula tem que se quebrar em todas essas ligações aqui para produzir gás carbônico e água. O que acontece é que essa reação ela não é completa. E o que nós descobrimos nos nossos estudos é que o mecanismo da reação é muito mais complicado do que se imaginava, certo? Por exemplo, a gente viu que a molécula de etanol ela vai, na superfície, produzir várias diferentes moléculas chamadas de intermediários. Não quero que as pessoas entendam essa figura, só para ilustrar que tem um grande número de possibilidades que ocorrem todas simultaneamente e o produto final, em vez de ser só gás carbônico, tem outras moléculas, acetaldeído, ácido acético, formaldeído, e isso é muito ruim, porque em vez de produzir toda a energia elétrica que poderia ser disponível, só uma parte é utilizada, recuperada. Então vocês estão tentando quebrar, estão tentando a ideia assim, é uma pesquisa ainda muito básica para entender como ocorre a reação, porque se a gente entender como é o mecanismo da reação, a gente pode desenvolver novos metais, novos catalisadores, que possam então
quebrar melhor a molécula, levar a puramente gás carbônico, que seria o ideal. O ideal. Quer dizer que esta pesquisa ela praticamente está no início, não é? Está no início, é uma pesquisa muito fundamental e que precisa ser continuada por outras pessoas que vão, então, usar essas ideias que nós descobrimos para desenvolver novas ligas metálicas, novos catalisadores para aquele eletrodo da célula a combustível, para que isso, então, melhore a eficiência energética dessa célula. Quanto tempo daqui até uma estimativa? Olha, é muito difícil falar do futuro, né? Mas eu diria que são coisas, a gente tem que falar da ordem de grandeza de décadas. Décadas ainda. Eu acho que, apesar dessa pesquisa em células a combustível, a etanol, já ocorrer há décadas também, né, a gente avançou muito no conhecimento. E, portanto, é de se esperar que com o desenvolvimento tecnológico, novas técnicas, novos materiais, né, talvez a gente consiga tornar realidade essa célula combustível, que seria extremamente importante para o nosso país, do ponto de vista estratégico. Porque seria uma fonte renovável de energia, usando o etanol, que nós já temos, né, liderança mundial em produção e distribuição de toda uma rede de infraestrutura, e que poderia ser usado... Tudo pronto, praticamente está tudo pronto, está só à espera que... Aí só precisaríamos converter todos os carros em carros elétricos. Então, exatamente. Muito bem, Paulo, nós estamos no final deste nosso primeiro bloco, já voltamos a seguir para falarmos de outra coisa. A pauta do primeiro bloco no programa da Fronteira do Conhecimento de hoje está completa, voltaremos já a seguir após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar com o professor Dr. Paulo Barbeitas Miranda, do Grupo de Polímeros Bernardo Grosso, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, sobre eletrónica orgânica. Não perca, já a seguir.